Kardec, Luiz Fabiano na área, cruzamento, Kardec, olha a bola pro Lucas, olha a chute do Lucas aí! E o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Fala rapaziada, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Barbudo Tricolor. Eu sou o Oscar, você já me conhece. Hoje nós vamos falar aqui a respeito do pós-jogo São Paulo e Flamengo. Vamos falar mais a respeito de Benedetto, a respeito dos lesionados. Temos novidades aí para o jogo contra o Vasco e também a respeito de algumas outras negociações, beleza? Antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Vídeo todos os dias com todas as notícias atualizadas aqui do Tricolor. E também deixa o like para ajudar na divulgação do vídeo aqui na plataforma do YouTube. Nós passamos de 14 mil inscritos aqui no canal, meu muito obrigado para vocês. E vamos aí rumo à meta dos 15 mil, 20 mil, a gente consegue logo se Deus quiser. Rapaziada, sempre lembrando que para você comprar a sua camisa de time, tá aí na descrição o site, o meu site para você comprar a sua camisa de time, assim como todas as minhas redes sociais, Twitter, Twitch, TikTok e também Instagram. Me segue lá. E também lembrar a vocês que o meu canal secundário, onde eu falo de futebol em geral, das polêmicas do futebol em geral e também das notícias de transferências, está aí também na descrição. Se você puder dar uma força lá no meu canal secundário também, muito obrigado. Então vamos lá, rapaziada, nós vamos começar falando aqui a respeito do jogo de ontem. Eu não consigo falar do jogo de ontem sem mencionar um absurdo, que foi a escalação. Assim que saiu a escalação, que eu tive acesso à escalação, não só eu, mas a maioria dos São Paulinos notaram uma gafe gigantesca do São Paulo. Tinham 6 estrangeiros inscritos para o jogo, né? O que acontece? A punição poderia ocorrer se eles assinassem a súmula, que você quando vai para o jogo você tem que assinar lá, e se os 6 assinassem, pronto, São Paulo seria punido. A regra da punição para esse tipo de infração aí da regra, ela não é muito clara, então nós ainda não sabemos se o São Paulo vai ser punido. O que São Paulo usou como desculpa para isso? Falou que o Orejuela, isso naquela hora entre sair a escalação e começar o jogo, falou que o Orejuela não passou em um teste físico feito no vestiário antes do jogo e por isso o Orejuela foi cortado. É um migué gigantesco esse que a diretoria do São Paulo tentou meter, né? A verdade é que o São Paulo esqueceu e ainda bem que teve a torcida para lembrar. Nós alertamos todos os jornalistas principais ali que cobrem o São Paulo para ir ali na beira do campo saber o que está acontecendo e aí vai ou não vai, e acabou resolvendo. Porém, seguimos aí no aguardo para ver se o São Paulo ainda assim escapou de uma possível punição. Ontem nós também tivemos mais uma surpresa aí na escalação, que foi a ausência, mais uma vez, do Luan. E aí nós fomos apurar o que aconteceu. O Luan não estava treinando, tá? Ele não vinha nos últimos treinamentos e ficou de fora do último jogo. O que nós entendemos a respeito disso foi o seguinte: o Luan já vinha em algumas partidas que ele estava um pouco abaixo, com desempenho um pouco abaixo, ele aumentou um pouco de peso, ficou um pouco fora de forma e além disso ele teve um problema na sua perna, ali na sua perna que o São Paulo decidiu por tirar ele do jogo contra o Flamengo para isso não ser um problema para o jogo contra o Vasco. Até então não parece ser um problema que vai afetar ele para o jogo contra o Vasco. Então, contra o Vasco, na quarta-feira, nós devemos ter o Luan de volta. Em plenas condições, 100%, eu não garanto, eu não acho. E talvez ele faça mais uma partida abaixo daquilo que a gente conhece. Mas ele pode estar de volta. A minha grande preocupação, que eu já venho trazer aqui para vocês também, é a respeito de Benítez e Rigoni. Os dois entraram no jogo ontem contra o Flamengo e eles não estão garantidos para o jogo contra o Vasco. Eles não estão garantidos na equipe titular. E você que é meu seguidor já está avisado. Se São Paulo for com um time completamente alternativo, não será surpresa para você. Eu já estou avisando. É possível que o São Paulo vá com um time bem diferente daquele time titular com força máxima que nós esperamos contra o Vasco. Até porque o São Paulo poupou contra o Flamengo, deve ir com o time titular contra o Vasco. Não é essa a tendência. A tendência é que o São Paulo vá com um time misto contra o Vasco para focar no Palmeiras pelo final de semana. E na outra semana, no jogo de volta, deve ir com o time completamente titular com força máxima. Outra coisa que me preocupa, isso me preocupa na verdade mais até do que essa questão do Luan, do Rigoni e do Benítez. Luciano, que ainda não deve estar de volta para o jogo contra o Vasco. É muito difícil ele jogar contra o Vasco. Ainda tem essa possibilidade. Amanhã provavelmente vou trazer aqui para vocês uma definição se ele vai ou não para o jogo. Mas é muito difícil. E assim,
já faz um tempão, né, que o Luciano tá quebrado, tá fora de combate, está desfalcando o São Paulo nos jogos. E não estamos tão bem assim lá no ataque para não sentir a falta do Luciano nesses momentos. Falando agora do jogo em si, o primeiro tempo do São Paulo, cara, foi lá e cá. Lá e cá, novamente nós sentimos a falta de um centroavante. O Vitor Bueno perdeu o gol ali que não pode perder. Se São Paulo estivesse ganhando por 2-0, com o ímpeto que estava ali o Flamengo não estava ameaçando o São Paulo estava com 1-0 ali no segundo tempo, e se fosse um 2-0, talvez tivesse matado aquele jogo. Mas novamente, nós estávamos sem centroavante. Eu já falei pra vocês, eu canso de falar isso aqui no meu canal, eu peço desculpa se você não gosta, mas eu canso de falar isso aqui. O prejuízo de não contratar é muito maior. E o pior é que a diretoria de São Paulo, ela sabe disso. Ela sabe que demorar para contratar vai acarretar um prejuízo muito maior para o São Paulo. O São Paulo vai deixar de ganhar muita grana. As metas para o São Paulo nessa temporada eram G4, garantir o G4 no Campeonato Brasileiro, passar para as quartas de final da Copa do Brasil e passar para as oitavas de final da Copa Libertadores. Já estamos nas quartas de final da Libertadores, então basicamente São Paulo cai nas oitavas de final da Copa do Brasil, isso se equivale. Só que se o São Paulo cai nas oitavas da Copa do Brasil e você olha para o Campeonato Brasileiro, onde São Paulo está realmente com risco de ser rebaixado, já ligou o alerta. A essa altura do Campeonato Brasileiro, com esse número de rodadas e o desempenho do São Paulo até aqui, o São Paulo não à toa está na zona de rebaixamento. O São Paulo merece pelo desempenho que vem apresentando no Campeonato Brasileiro. Então assim, para você olhar para o time que está na zona de rebaixamento e atestar que ele precisa estar na zona de Libertadores, é uma diferença muito grande, né? E o São Paulo não tem elenco para disputar 3 competições. Ou seja, se continuar na Libertadores e se continuar na Copa do Brasil, que é o que queremos, a tendência é normal que o São Paulo caia de rendimento no Campeonato Brasileiro. E não é isso que estamos precisando. Então precisava ter contratação. E mesmo que chegue essa semana, já tem um estrago muito grande, cara. E o estrago, ele não é só de pontos, não é só ter perdido de goleada ontem 5-1 para o Flamengo. Não é esse só o problema. O problema é a confiança, o problema é a pressão em cima do time e da diretoria. A torcida não aguenta mais. Já faz mais de um mês desde o título aí do Campeonato Paulista. De lá pra cá não teve um segundo de paz. A gente teve aquele problema lá do jogo contra o 4 de julho, e aí no jogo de volta conseguiu reverter. Teve nesse meio do caminho em vários jogos do Campeonato Brasileiro que o São Paulo não conseguia engatar. Quando o São Paulo conseguiu ganhar 2 partidas seguidas, logo em seguida nós tivemos mais uma tristeza, mais uma decepção aí. Depois o time vai lá, perde pro Fortaleza, agora perde de goleada. Depois a gente empolgar com a classificação em cima do Racing. O São Paulino, ele não tem um dia de paz, né? Não tem um dia de tranquilidade, ele não pode comemorar de fato uma boa fase da equipe, mano. E nesse segundo tempo em específico, nós fizemos ali o gol com a Arboleda, né? Parecia estar tudo tranquilo, até que o Igor Vinícius consegue fazer a pior partida de toda a sua carreira. Eu nunca vi um cara fazer uma partida dessa. Os 3 gols do Bruno Henrique são em cima do Igor Vinícius. O primeiro gol, quem deveria estar marcando o Bruno Henrique era o Igor Vinícius. Ele está completamente desligado no lance. E aí o Bruno Henrique faz o primeiro gol. No segundo gol, parecia uma criança marcando o Bruno Henrique. O Bruno Henrique jogou para a direita, deu um tapa que é muito difícil acertar um chute daquele, mas ele acertou. E aí ele virou o jogo. E aí no terceiro lance, cara, é ainda mais nítido como o Igor Vinícius não pode ser jogador de São Paulo. O Bruno Henrique já tinha ido ali no primeiro pau umas 3 ou 4 vezes. Ele vai de novo e o Igor Vinícius parece surpreso no lance, porque é ele que tem que marcar o Bruno Henrique. E o Bruno Henrique faz o outro gol, o terceiro gol. O São Paulo ontem apagou, cara. Depois ali do primeiro gol, esquece. Toda a bola que vinha no gol, do jeito que viesse, parecia que tinha um imã dentro do gol e ela entrava, mano. E foram inúmeros erros, mas eu acho que o principal foi a saída do Nestor. O Nestor saiu em função do pisão que ele levou ali do Diego. Teve até uma treta do Diego com o Reinaldo, mas ele saiu por causa daquilo dali. Levou aquele pisão, o time morreu, porque saiu o Nestor, acabou o meio de campo do São Paulo. E foi uma troca ofensiva, saiu o Nestor para entrar o Igor Gomes e continuar o Liseiro como jogador, como único volante, assim como foi utilizado contra o Racing. Não funcionou. Ontem não funcionou.
E ok, acontece, mas o que não pode acontecer, cara, é o seguinte, e aí vai minha crítica ao treinador. Eu estou 500% fechado com o Hernan Crespo, mas isso não me isenta de fazer alguma crítica quando for necessário. O Crespo colocou o Igor Vinícius para marcar o Bruno Henrique. Isso na jogada aérea e isso na jogada pelo chão, porque o Bruno Henrique cai pelo lado do Igor Vinícius. Ali tinha que ser o Bruno Alves, não tinha que ser o Bruno Henrique. E aí, cara, basicamente o São Paulo tomou 5 gols de forma que não dá para aceitar. Não dá para aceitar o time estar ganhando de 1-0 com aquela segurança até então, tomar 5 gols assim praticamente do nada, né? Mas aconteceu. Eu queria que a diretoria nesse aspecto fosse mais presente, aparecesse, desse a cara a tapa, falasse. Não é o que acontece, é o segundo 5-1 que o São Paulo toma desde a entrada do Júlio Casares aí no comando do São Paulo. E é a segunda vez que o presidente simplesmente some. Mas vamos falar de negociação aqui, porque é fato que o São Paulo precisa contratar. Eu vou começar falando aqui a respeito do zagueiro, do meio-campo, tá? Que tem novidade, e também a respeito do centroavante do Benedetto. Zagueiro, Maicon. São Paulo quer que o Maicon abaixe mais um pouco a sua pedida e também, se ele expressar publicamente que quer jogar no São Paulo, o São Paulo está de portas abertas também para fechar, para selar esse acordo, e ele pode ser o próximo zagueiro do São Paulo. O São Paulo não negocia só com o Maicon, tá? Não interpretem isso errado. O zagueiro vai ser o Maicon. Calma, não. O São Paulo não negocia só com ele, mas pode ser o Maicon sim. A respeito do Gabriel Neves, eu vou falar aqui de novo a respeito do Gabriel Neves. Decidi nem colocar na thumb aí pra galera não se iludir, porque eu acho que não tem motivo para ilusão. O Gabriel Neves, a partir de agora, ele já pode assinar um pré-contrato. E aí o que acontece basicamente é o seguinte: o São Paulo gosta muito, já deixou isso muito claro, o Crespo gosta muito do Gabriel Neves e é mais um estrangeiro, né? Nós temos nesse momento 3 estrangeiros que não servem para nada no elenco, que é o Rojas, o Galeano e o Orejuela. Estou falando que não serve para nada porque não estão sendo utilizados, ok? Se não estão sendo utilizados, eu presumo que o técnico não tenha planos para eles. Eu queria muito que o Orejuela recuperasse o futebol dele, mas nesse momento são 3 vagas de estrangeiro sendo ocupadas por jogadores que não estão entrando e fazendo diferença nas partidas. O Gabriel Neves, o São Paulo segue tentando um acordo, mas é muito mais provável que ele vá para o futebol europeu, especificamente para a Itália. Eu não nutriria esperanças de que ele venha jogar aqui, mas pode acontecer. E agora vamos falar do Benedetto. Tem muita gente, eu vou repetir aquilo que eu falei em vídeos atrás, tá? Galera, se você está ansioso com a contratação do Benedetto, tudo bem, você está no seu direito. Mas, cara, se você está ansioso e começa a encher o saco nas redes sociais e choramingar e ser pessimista, cara, a minha dica de coração aqui do Barbudão: saia das redes sociais. Volte lá perto do jogo contra o Palmeiras, porque você muito provavelmente vai continuar nessa pegada, você vai continuar sendo pessimista, porque essa negociação, ela tem um ponto que precisa ser resolvido. São Paulo não quer avançar tanto assim, então vai ter reunião para ajuste a cada dia. E está ocorrendo hoje no momento que eu estou gravando esse vídeo. Eu já falei isso aqui e repito: entre o São Paulo e o Olympique está tudo certo. Entre o São Paulo e o Benedetto está tudo certo. O problema principal, entrave, que faz o São Paulo ainda não ter anunciado a contratação do Benedetto, é o empresário, o investidor. O São Paulo tenta acordar porque vai ter que devolver o que o investidor der de dinheiro nessa contratação. Então o São Paulo tenta resolver isso. O Benedetto só pode jogar a partir de agosto, ele não pode chegar hoje e jogar contra o Vasco, ele não pode. Então só a partir de agosto. O São Paulo precisamente quer ele para o jogo contra o Palmeiras, isso já está muito claro. O São Paulo quer ele para o jogo contra o Palmeiras. Então eu acredito que ao longo dessa semana já deve estar a definição. Isso quer dizer que não pode se estender para a próxima semana? Não quer dizer isso, mas muito provavelmente durante essa semana, até o final dessa semana, deva ter uma definição aí e um acerto. Então, cara, a minha dica é essa: se acalmem e aguardem. A goleada de ontem por 5-1 pode realmente acelerar isso, o São Paulo fazer alguma loucurazinha a mais. E esse foi mais um vídeo aqui do canal do Barbudo Tricolor. Se você gostou, deixa o like, ativa o sino para você não perder nada, comenta aí abaixo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo.